França, 1817. Com o objetivo de fundar uma congregação de catequistas para meninos, o padre Marcelino José Bento Champagnat lança em 2 de janeiro o Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria, mais tarde chamado de Congregação dos Irmãos Maristas. No Brasil, esta doutrina se instalou em 3 províncias, Norte, Centro e Sul, formando, portanto, o Brasil Marista. Em 1900, a congregação já contava com 9.000 irmãos e mais de 150.000 alunos em todo o mundo. Em 1935, a bandeira marista é trazida para Santa Catarina, mesmo ano em que Nereu Ramos assumiu o governo do estado. Durante o mandato, as questões referentes à educação e tratamento de menores ganharam destaque. Neste mesmo ano, era criado o Juizado de Menores, e no ano seguinte já estava sendo lançada a pedra fundamental do abrigo de menores em Florianópolis, uma parceria do governo com os irmãos maristas. Para Nereu Ramos, a instituição escolar deveria unir ensino moral, religioso, noções de economia doméstica e agricultura. Então, depois de 4 anos de obras, o abrigo de menores do estado finalmente é inaugurado. No dia 11 de março de 1940, numa área de 55.000 metros quadrados, os primeiros 35 meninos começam uma história repleta de religiosidade e disciplina. O bairro Agronômica, em Florianópolis, ainda era um local de poucas casas, bem diferente de hoje, de uma agronômica que cresce veloz, acompanhando o desenvolvimento da capital. Para a cidade e também para a própria congregação, este trabalho foi uma grande novidade. Os irmãos maristas nunca tinham trabalhado com crianças consideradas judicialmente abandonadas. As outras instituições, dirigidas pelos maristas no país, eram somente para filhos de classe média alta. O abrigo passou a ser, então, uma referência. O local, único no país, foi criado para abrigar meninos entre 8 e 18 anos. Anualmente, eram enviados relatórios estatísticos ao governador, para que pudesse analisar a receita. No início, o abrigo contava somente com 3 irmãos maristas, para atender toda a instituição. Depois, a coordenação se estendeu para 2 irmãos para cada turma, chamados de prefeito e vice-prefeito. O irmão Vitor, hoje com 83 anos, passou mais de 20 no abrigo e lembra com detalhes os anos que viveu lá. Meu trabalho começava por levantar os alunos de manhã. Vinha com eles para a sala de estudos, onde a gente fazia uma oração, depois eles começavam a fazer os deveres escolares. Tomavam café e iam trabalhar. Hoje, ele mora na sede da congregação, no bairro Trindade, em Florianópolis, bem próximo ao local onde ajudou na formação de diversas crianças e adolescentes que por lá passaram. O que eu mais gostava de fazer no abrigo? Eu vou dizer que gostava de tudo, pois era a minha obrigação, não é? Essa vida nova, acompanhada de perto pelos irmãos maristas, hoje é vista como um período de crescimento pelos ex-internos. Tião, Adilson, Walter e os irmãos Osvaldo e Osmar são apenas 5 dos quase 4.000 internos que passaram pelo abrigo de menores. A minha mãe era viúva e não tinha condições de estar com nós em casa. Nós éramos em 5 irmãos. Meu pai morreu, nós era em 8 ou 9, né? 9 crianças. Por pertencer a uma família muito grande, família pobre, morando no Morro da Coloninha, onde minha mãe, empregada doméstica, lavadeira, não pôde sustentar todos. Para os pais, as dificuldades eram mais presentes. Eu saía, aí ele olhava assim para trás, começava a chorar. Aí esse ia para lá chorando e eu ia embora chorando também. Era 2, né? 2, 3, sei lá. Mas a rotina dentro do abrigo era bem equilibrada. Entre a oração, o estudo, a arte e o esporte, recebiam moradia, educação, recreação e formação profissional. Os próprios abrigados escolhiam o ofício pelo qual sentiam maior inclinação. Nas oficinas era o pessoal mais velho, dos 12, 13 anos em diante. E ali eles trabalhavam para aprender um ofício. Tinha a marcenaria,
alfaiataria, sapataria, cadenamento, oficina como é a mecânica e como é a roça. Alfaiataria, fazia terno, fazia tudo para fora. O abrigo era mantido pelo governo do estado, mas a produção acabava servindo para boa parte do consumo interno. O que excedia era vendido para a comunidade e a renda revertida para os abrigados. Além disso, as hortaliças eram transportadas pelo mar até o mercado público municipal, para abastecer em parte as feiras livres nos sábados pela manhã. Alguns equipamentos eram solicitados ao governo, como essas máquinas de costura para casear camisas. Neste ofício, datado em 1942, pode-se observar o pedido e, na sequência, o orçamento do material. Mas na história do abrigo de menores, os ex-funcionários não poderiam ficar de fora. Afinal, conviveram por vários anos aprendendo e ensinando os abrigados a construir uma vida melhor. É o caso da família Santos. O pai, José Manuel, e a esposa Maria passaram mais de 20 anos trabalhando no internato, além dos filhos Neri e Maria do Carmo. Eu sempre acompanhei minha mãe, que ela foi contratada, não é? Em outubro de 1960. Na época eu tinha 13 anos de idade. O irmão, que era o chefe da cozinha, que manobrava, ele pegou, tirou aquele irmão da cozinha e me colocou eu e outro como chefe da cozinha. Mas mesmo na cozinha, a disciplina era cobrada. Tinha um irmão da cozinha que nós chamava irmão Francisco, já morreu, coitado. Mas ele, quando chegava, ele queria tudo em ordem. Se ele via uma colher aqui que não era para estar aquilo, ó. Dona Hilda também tem muitas lembranças e uma grande saudade da época que vivia na Ponta do Coral, onde estava instalada a antiga lavanderia. O marido dela era um dos vigias do abrigo. Aqui, muitos momentos em família puderam ser relembrados com maior facilidade, como os vários verões passados bem perto do mar. Isso aqui para mim era um céu aberto. Para os irmãos maristas, a disciplina precisava ser rigorosa. Irmão Vitor, a falta daquele olhar que o senhor dava, o senhor, irmão Sabino, irmão José, irmão Tassiano, irmão Clotário, irmão Rogério, o senhor olhava para a gente, só olhar, tremia. Se a gente não tem bom senso, não faz nada que preste. Quando muito, uma poesia para decorar, que era bom, né? Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Tinha teatro, festa junina, nós dançávamos Natal, Páscoa, toda assim, essa festa religiosa, então ali tudo tinha. Então ali era o nosso lazer. Esta árvore, na época um pequeno arbusto, também era utilizada na confecção dos cenários produzidos pelos próprios abrigados. Neste local, várias peças teatrais, homenagens e sessões cívicas foram realizadas. O Teatro do Abrigo de Menores, com 300 lugares, era local de encontro e lazer. No internato, os abrigados também tinham uma banda de música. Foram 30 anos de apresentações no próprio abrigo, em procissões e festas fora da capital. Conforme o relatório de 1960, digna de louvor e sucesso por onde passava. A educação física sempre foi de grande importância, mas o esporte que ganhou maior destaque foi o futebol. Nós tínhamos 5 campos, né? Nós tínhamos 4 campos com tamanhos normais e tinha um campinho lá que chamava o Campinho das Velhas, que era um campinho reduzido. Então lá aqueles que não sabiam jogar ficavam brincando lá. E inclusive o Avaí e o Figueirense vinham lá treinar contra os abrigados. E não era sempre que eles levavam vantagem, não. Tanto é que todos que iam jogar futebol conosco aos sábados e domingos queriam ficar no abrigo. Não só para comer o pão com banana, mas queriam ficar conosco. Foram 32 anos de irmãos maristas. Em 1972, 3 anos depois que o abrigo começou a se chamar Educandário 25 de Novembro, os irmãos tiveram o contrato rescindido pelo governo Colombo Salles. Em 1º de fevereiro de 73, a direção-geral do educandário foi assumida por civis. 2 anos depois, no governo Conde Reis, foi oficialmente instituída a Fundação Catarinense de Bem-Estar do Menor, a FUCABEM. Porém, nenhuma mudança foi tão definitiva como o incêndio que ocorreu em 30 de março de 1980. Era uma manhã de domingo e os 240 internos estavam em uma recreação
na Bahia Sul, chamada Domingo Alegre. O prédio central, onde ficavam os dormitórios, foi completamente destruído pelas chamas. O principal jornal da capital na época revelava no dia seguinte a destruição. 80 dias depois, uma forte constatação ocupava a capa do mesmo jornal. Um mistério que 25 anos depois ainda não foi esclarecido. Felizmente a sociedade não era tão unida como hoje, não se movimentava tanto, mas não deixou continuar o intento que quem tocou fogo lá. E na hora que o abrigo estava queimando, ele me telefonou. Segundo a direção, no dia do incêndio, os internos não estavam no abrigo. Mas 25 anos depois, Adilson, ex-interno e ex-monitor, afirma que havia sim algumas crianças no local. No dormitório que pegou fogo, deveria estar mais ou menos 35, 40 garotos. E nós conseguimos colocar a fileira de cama para o meio, para ver se não queimava. Ter garotos que saíram simplesmente com a roupa do corpo, tem outros que saíram enrolados numa toalha, só desorba. Todo mundo conseguiu sair, graças a Deus. Alguns dos equipamentos utilizados no abrigo de menores, como os maquinários da lavanderia e da gráfica, estão instalados no Centro Educacional Dom Jaime Câmara, no município de Palhoça. A proposta dessa instituição, quando foi criada em 1982, era seguir os moldes do abrigo de menores, mas sem a doutrina marista. Hoje, só restam os escombros do que um dia foi o complexo principal do abrigo de menores. Destroços da cozinha, refeitório, dormitórios, salas de aula e capela estão neste espaço, onde antigamente era um campo de futebol que ficava a 1 metro acima do mar. Quem vivenciou a história do abrigo de menores guarda um sentimento especial, uma saudade que já dura 25 anos. Hoje, quando eu vejo um deles, aí, tem vez que a gente se abraça, dá vontade de chorar, porque a gente faz tanto tempo que não vê eles. Só tem lembrança e tristeza, né? Porque saiu daqui e acabou disso. Se eu acertar numa Mega Sena, eu acho que eu ia tirar aquele dinheiro quase todo para construir um abrigo. O mesmo abrigo de menores, comprar uma fazenda, um sítio mais longe, né? E trazer aquela mesma turma de irmãos maristas de São Bento, né? Sou hoje o que sou, né? Tenho uma família constituída, porque eu recebi a educação de lá. Né? Então, tudo que eles me ensinaram, eu procurei aprender. E muita coisa eu aprendi. Eu sinto muita saudade, ainda chego até a sonhar com aquilo lá. Com essa idade que estou, ainda chego a sonhar com aquilo lá ainda. E na capelinha, assim, vai ter missa, você faz isso. E quando ele chegava, ele ia verificar, ele estava bem feito, se não estava. O que eu tenho mais saudade é dos abrigados. Os abrigados, para mim, eram meus verdadeiros filhos. Quando sono solo e segno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre, mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che